Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Agora sim, oficialmente, boa tarde para você. Bem-vindo, Marcos Vinícius. Muito obrigado, Johnny. Muito obrigado e boa tarde para você, aos que estão aqui presentes e aos que estão nos ouvindo, né? Vamos conversar um pouco sobre Zacim-Bagaba. Hoje uma história que me chamou muita atenção, uma guerreira, né, que foi trazida para cá, tirada a força de seu povo e que fez história aqui, né? Guerreira como um raio na escuridão, como diz o samba da Mug, né? Olha. Então vamos falar de Zacimba, gente. Primeiramente, para se pensar Zacimba, precisa pensar a nossa história, a região do Sapê do Norte, como é colocado hoje, né? Que é a região do norte do estado, São Mateus, Conceição da Barra, Itaúnas. Ali era um polo muito grande de produção de farinha de mandioca, produção de madeira. Isso a gente fala até desde o começo da colonização, né? A partir do século XVI. E, como disse, uma região muito forte, economia muito aquecida, principalmente por causa da proximidade com a Bahia, né? São Mateus já fez parte da Bahia por um tempo, inclusive. E ligada à comarca de Porto Seguro, como Porto Seguro é a comarca, enfim. Então aquela região era muito abastecida e necessitava muito de escravizados quando a gente se pensava essa realidade, né, escravocrata. Então muitos escravizados chegaram ali. E aí, num determinado momento do século XVII, né, século XVIII, anos 1700, chega, através do fazendeiro José Trancoso, uma leva de escravizados vindo de Cabinda ou Cambinda, né? São duas variações aí de uma região que existia, que era um reino autônomo, que foi um reino que mais sofreu com uma localidade, um território que mais sofreu com a escravidão, numa região onde hoje está Angola, né? É curioso que na língua lá nativa Cabinda o nome, mas com o passar do tempo aqui no Brasil, como, né, esse choque de interpretação da língua, Cabinda virou também Cambinda. Eu me lembro que eu postei um vídeo uma vez no TikTok, esse vídeo viralizou muito. Acho que eu até falando sobre Zacim-Bagaba mesmo. E o tanto de angolano que deu me corrigindo, aparecendo falando lá. Cabinda. Falando quem é Cambinda? Aqui é Cabinda. E eles estavam com raiva, inclusive. Mas aí eu tinha que explicar que só foram variações que aconteceram a partir do choque, né, da língua banto, né, da língua dos bantos com o português. Então, chega aqui, né, nos anos de 1700 ali, uma leva de escravizados vindo de Cabinda ou Cambinda. É legal se dizer que tudo isso que a gente está falando aqui, assim como várias outras histórias de líderes quilombolas ou de mártires, né, da história negra do norte do estado, mas a gente vai falar do Espírito Santo como um todo, é oriundo da memória. É muito importante se dizer isso, porque na concepção africana a transmissão do saber é muito importante. É por isso que os mais velhos têm uma importância muito grande. Você pode ver até dentro dos elementos contemporâneos, a importância da velha guarda e dos baluartes dentro de uma escola de samba. Quando você vê um exemplo, por exemplo, de rap, quando a pessoa vai se apresentar no Islã, algo assim, pede licença aos mais velhos, isso é uma origem africana. Por quê? Como a história, o saber, ele é sempre praticado através da transmissão oral, quem é mais velho tem um maior saber e tem a função de transmitir esse saber para o próximo. Então todas essas histórias, elas foram recolhidas por Maciel de Aguiar, que é um historiador, pesquisador. Ele tem vários livros, uma coletânea sobre a questão dos quilombolas do norte, e ele colheu de diversos griots, né, que a gente chama, que é aquela referência antiga africana de pessoas do norte, principalmente o mestre Balduino e algumas pessoas de Conceição da Barra, de São Mateus ali. Então ele teve esse trabalho de recolher a memória e transcrever pra gente. Muitas personalidades a gente nem vai conhecer porque se perdeu aí na oralidade. Se perdeu na oralidade, que a gente sabe também que foi aí um descaso de não registrar de fato a história negra e não ter essa determinada importância, né? Hoje a gente vê um revisionismo maior de dar luz a esses personagens, mas por muito tempo, quando a gente pensava a história, a gente via a história escrita sob a ótica daqueles que venceram, entre aspas, né? Então não tinha tanta importância. Você falou que a Zacimba foi trazida, então, em 1700 aqui para o Brasil, tinha um porto ali, que recebia esses navios negreiros. O Porto de São Mateus, ali às margens do rio Cricaré, é hoje um sítio histórico, tem uma grande importância. A gente faz sempre um apelo para que o poder público olhe pelo
pelo Porto de São Mateus, que ali nós temos edificações que estão caindo, que são ali do século XVIII, século XVII, que representam toda essa história do Vale do Rio Cricaré, né, da região de São Mateus, dos quilombolas. Então ali eles chegavam e a partir dali eles existia ali o comércio, existia ali um local onde os negros açoitados eram comercializados, e a partir dali eles iam para as fazendas que tem ali no entorno, né? E num determinado momento chega o José Trancoso com uma leva de escravizados, só que quando ele chega, ele consegue, ele, né, e os seus capatazes, funcionários, não sei que nome se dava na época, perceberam que o tratamento que os escravizados da fazenda dele davam para uma certa jovem era completamente diferente. Então ele se alertou daquilo ali. Ele começou a olhar e falou: ó, essa mulher não é igual a qualquer outra escravizada. Mas o que eles faziam assim para? Eles faziam reverência, tratavam ela de uma forma diferente. Às vezes, quando ela tinha um trabalho para ser feito, eles faziam no lugar dela. Então ele começou a se atentar àquilo ali. Até que ele sequestra Zacim Bagaba e força com que ela confesse o que ela de fato era. E ela vira para ele e fala que ela era a detentora do trono de Cabinda, parte da realeza. Isso é legal de se dizer porque dentro da nossa concepção de realeza, né, que a gente entende, ela foi colocada como princesa, porque ela, na verdade, teria sido filha do rei de Cabinda, né, mas que alguns estudos colocam que nessa concepção africana de realeza, a princesa ela não ocupa um lugar hierárquico abaixo da rainha, né? Então, na verdade, ela seria princesa como filha do rei, mas que ela teria ali a mesma posição que a mãe, no caso, né? E que, dependendo da situação, até ela poderia herdar o trono caso acontecesse alguma coisa com o pai. A gente tem, por exemplo, a rainha Ginga, também da região de Angola, que ela era realmente a rainha e liderava esse posto, totalmente contrapondo essa concepção machista, que é uma concepção ocidental, né? Uma concepção europeia que a gente tem. Quando o Trancoso lá, então, percebeu que Zacimba tinha um papel importante, exercia essa liderança ali com os escravizados, o que ele começou a fazer com ela? Segundo a narrativa, ele sequestra Zacim Bagaba, leva ela para dentro da que a gente colocava como Casa Grande, né? Alguns relatos colocam até estupro, que ele a estuprou, e força ela a dizer que ela era de fato da realeza, né? E ele, com medo de que ela se tornasse de alguma forma uma liderança, deixa ela reclusa a Casa Grande, como se estivesse sequestrada. Então, quando ele via, por exemplo, alguma manifestação diferente na senzala, ele ia lá e castigava Zacim Bagaba. Como uma referência para acalmar, para dizer, ó, eu estou com a princesa, a rainha de vocês, então abaixa a bola aí, que senão alguma coisa vai acontecer com ela. E isso foi por muito tempo. Só que, como diz a narrativa, uma coisa muito legal de se dizer é que os relatos dizem que quando ela podia, ela cantava olhando para a lua, quando a lua estava cheia, né? E isso é uma referência legal, porque quando a gente vê, por exemplo, a lua em Luanda é colocada como uma das luas mais bonitas do mundo, porque a lua em Luanda ela é muito brilhosa, né? Então isso está muito ligado à cultura do povo, onde hoje a gente tem essa concepção de Angola, mas que para a época eram diversos povos. Então dizem que Zacim Bagaba cantava para a lua cheia, né? E um desses cânticos, na sua língua bantu, ela estava de alguma forma passando uma mensagem para aqueles negros escravizados que estavam na senzala. Enfim, ela fica por um bom tempo reclusa a Casa Grande, só que, sem saber, ela estava arquitetando uma fuga, um ataque contra esse senhor. E esse ataque aí, ele veio repentinamente ou ela tramou sozinha? Não, aí entra a questão que a gente diz que era algo muito comum no Brasil escravista, que era o envenenamento. Rapaz. O envenenamento era muito comum, estava acontecendo frequentemente no Brasil escravista por parte dos escravizados para os senhores. Não é à toa que era muito comum a prática, por exemplo, de os serviçais da Casa Grande terem que provar a comida antes de dar para o senhor, para mostrar que não estava envenenado. Só que, sabendo disso, ela arquitetou com o envenenamento um outro tipo de fuga. E aí esse envenenamento, já que já era esperado, não podia acontecer da noite para o dia, né? Não podia acontecer da noite para o dia. Acontece da seguinte forma. Na região de São Mateus, naquela região do norte, uma cobra muito venenosa chamada cobra preguiçosa, né? Só que
provavelmente isso já era um conhecimento de África, ela ministrou o envenenamento em pequenas porções, né? Não ela como referência, mas um diálogo era colocado como mucamas, né, as negras que trabalhavam em casa, que era, você pegava a cobra, matava a cobra preferencialmente ela viva e transformava ela num pó muito fino. E esse pó era colocado na comida. Dessa cobra preguiçosa. Preguiçosa. Então, se a mucama comesse para provar que não estava envenenado, nada aconteceria com ela, porque esse efeito esse veneno só faria efeito se fosse consumido várias vezes, né? Que foi o que aconteceu com o Senhor. Ele foi consumindo esse veneno por várias vezes, mas com uma dosagem pequena, até que em um determinado momento, a narrativa diz que esse veneno ele estourava os vasos sanguíneos e a pessoa tinha assim, um ataque fulminante antes de agonizar e berrar bastante. Então era como se fosse uma estratégia de saber que quando existir uma grande movimentação na Casa Grande é porque o Senhor está morrendo, todos esses serviçais estarão focados em salvá-los porque ele está tendo um ataque, e aí é hora de invadir a Casa Grande e dominar a fazenda. Essa vem agora a segunda parte, né? O que ela faz a partir da libertação. Mas antes tem uma pergunta aqui do Leonardo. Sim. Quer saber o seguinte, ela transitou pela bacia do Itaúnas? Olha, então, aí tá na segunda parte. Tá na segunda parte? Manda ele esperar. Porque depois que o senhor, então, morreu... Existe a invasão. A narrativa diz que o senhor foi morto, né? Aqueles que eram o capataz ou que de alguma forma já exercia, tinha feito algum castigo contra os negros, foram mortos também, mas que a família do senhor foi poupada, a família do José Trancoso, né? Pelos escravizados. E eles não tomaram a fazenda, eles tomaram a fazenda, mas não ocuparam, né? E se colocaram em fuga. Todos foram embora, então. Todos foram embora, e aí vem essa nossa segunda parte. Andaram, na verdade não, navegaram pelo rio ali, passaram pela bacia do Itaúnas. Exatamente, sai e chega numa região próximo a Itaúnas e funda ali um quilombo, que é um dos primeiros quilombos que a gente tem registro aqui no Espírito Santo. E a Zacimba exercia ali um papel de liderança nesse quilombo? Ela era a liderança plena. O diferencial desse quilombo, que é muito legal de se dizer, é que existia ali uma região... geologicamente mais alta, né? Seria assim, cerca de 20 metros acima do nível do mar. E dali de cima ela conseguia ver os navios que estavam passando pelo litoral. O que ela faz, você conta depois do repórter? Com certeza. Histórias do cotidiano de volta com Marcos Vinícius Santana, hoje contando a história de Zacimba, uma princesa africana que foi trazida aqui para o Brasil, escravizada, mas que conseguiu se libertar depois que ela envenenou esse senhor que torturava bastante ela. E aí você contou pra gente, Marcos, que ela montou um quilombo que ficava numa altura assim que dava para ver tudo que estava, a movimentação toda no mar, né? Isso, a movimentação toda no mar. Esse quilombo era às margens do Riacho Doce, para quem está nos ouvindo e conhece ali a região de Itaúnas, aquela parte ali próxima a Itaúnas, Riacho Doce, etc. E aí dali, ela formando esse quilombo, ela conseguia ver os navios que passavam, principalmente navios negreiros, né, que traziam escravizados para a região de São Mateus, ou que estavam vindo da Bahia para Rio de Janeiro ou Vitória, enfim, era um tráfego de navio negreiro, era comum, né, naquela época. E aí, o que ela fazia? Como muito bem diz o Samba da Mugue, um raio na escuridão, isso faz uma referência a uma fala também do mestre Balduino, que ele falava que na madrugada ela assaltava em pequenas canoas, ela com outros, né, outros quilombolas juntos dela, assaltava esses navios. E ela tinha estratégia de ser sempre de madrugada, para pegar o povo desprevenido. E ela munida de um facão com uma tiara na cabeça. Essas são as referências que a gente tinha de Zacimba em seu feito. E esses ataques eram tão intensos que chegou a alterar o tráfego de navios que passavam. Eles desviavam da costa ali próximo a Itaúnas para poder não sofrer esses ataques. E era basicamente isso. Ela invadia o navio, libertava aqueles negros escravizados que lá estavam e trazia para o seu quilombo, fortalecendo assim o seu quilombo, dando liberdade àqueles negros, né? Majoritariamente vindos de Angola, da região de Angola, mas também de outras regiões da África, e todos ali viviam naquele quilombo de Zacimba,
contrapondo esse país escravista que existia. E assim ela formou esse quilombo nessa região que futuramente vem a ser a comunidade de Itaúnas, né? A vila de Itaúnas. Agora, ela também ajudava a fazer essas canoas, vivia em função disso. Vivia né? em função disso. Porque a gente precisa pensar o quilombo, os quilombos, né, como uma comunidade autônoma mesmo. Era uma comunidade. Você pode ver que um dos principais argumentos para poder descredibilizar Zumbi, por exemplo, é dizer que Zumbi dos Palmares tinha escravizados. Mas o que a gente precisa dizer é que essa narrativa é criada por uma pessoa que queria descredibilizar Palmares. E principalmente porque quando se pensa o quilombo, a gente pensa uma plena liberdade que está diretamente ligado à anarquia, o que não é isso. Um quilombo, assim como Palmares, como diversos outros, existia uma organização interna. Então, por exemplo, dependendo do lugar, se fosse um escravizado que chegasse recentemente, você iria exercer, de alguma forma, não forçadamente, mas que sobre as regras do quilombo, algum trabalho que quem já estava lá há mais tempo não exercia mais. Então era toda uma engrenagem, né, de um sistema dentro de um quilombo que às vezes é até usado para alguns para descredibilizar, mas que nada mais é do que uma organização interna que existia por ser uma comunidade como qualquer outra. Então ela liderava os assaltos, liderava a questão econômica, liderava o fazer a canoa e toda aquela engrenagem, ela era a referência e o que é legal de se dizer também, não só por causa do seu posto hierárquico na questão da realeza de Cabinda, não. A sua, digamos, a sua personalidade tinha aquela coisa muito guerreira da liderança, de ser a mulher de liderança, e isso é legal de se dizer até do ponto de vista de África. Porque na concepção colonizadora europeia, a mulher sempre ocupou uma posição subalterna. Mas em muitas sociedades africanas, a mulher tem uma referência muito forte, inclusive nessa questão militar, na questão da autoridade. Né? Até pelo que você explicou aqui pra gente, o fato dela ser princesa que não fazia com que isso fosse um cargo abaixo. Exatamente, né? Tem grandes referências. Você vê a própria rainha Ginga, né, Nzinga Mbandi, a gente estava falando aqui fora do ar sobre as guerreiras do Daomé, que era uma divisão militar só de mulheres guerreiras. Isso, se você for pensar no ponto de vista europeu, era praticamente impossível, né? A mulher não guerreava, não podia guerrear, e na sociedade africana é completamente diferente. E qual foi o fim de Zacimba? Zacimba continuou vivendo com o seu quilombo ali, livre ou não? Ela não desistiu Não. porque os navios continuavam chegando. Infelizmente, como disse, o tráfego de navios, né, de escravizados, ele chegou a ser alterado na costa por o tamanho, era o incômodo que o quilombo Zacimbagaba provocou para a sociedade escravista, e aí alguma coisa precisava ser feita. E aí o governo, né, colonizador, de alguma forma inventou um navio supostamente negreiro e passou pela costa de Itaúnas, e quando o Zacimbagaba chegou, né, para fazer o seu ataque, na verdade estava cheio de soldados da coroa, armados, só esperando o Zacimbagaba para poder assassiná-la, né? E assim ela infelizmente foi assassinada, o seu quilombo se desmantelou, mas sim, de extrema importância se dizer que futuramente essa comunidade quilombola veio a dar origem à vila de Itaúnas, né, formada por quilombolas, por indígenas, por imigrantes nordestinos, mas que tem ali a remanescência desses quilombos de Zacimbagaba. E, como eu disse, a história dela se eterniza através da memória, o que é muito legal de se dizer, né, porque não só por ser algo da cultura africana, mas também por sofrer com esse descaso de algo que para a época não se precisava um registro, né, porque a história tinha que ser do ponto de vista dos, entre aspas, vencedores, do ponto de vista do colonizador, do ponto de vista da ótica branca. E aí Zacimbagaba também resiste a esse esquecimento, muito por causa dessa transmissão do saber. Ela e muitos outros quilombolas também registrados por Marcial de Aguiar. E aí eles são histórias que a história dela foi eternizada através dessa memória, dos relatos, na transmissão do saber, e que hoje está aí passando por esse revisionismo e por uma maior amplitude na divulgação. Muito boa explicação, ótima história, sempre trazendo boas histórias pra gente, Marcos Vinícius. Antes da gente terminar, olha só, o André Luiz está dizendo o seguinte: dizer que Zumbi tinha escravizados era então uma fake news de escravagistas. Sempre foi, gente. Sempre foi. A gente não tem... Faço um convite a todos que estão nos ouvindo para fazer uma pesquisa minuciosa sobre o que foi Palmares e o que é essa afirmação de que ele tinha escravos.
Tem mais uma aqui. O Roberto, na verdade, pedindo uma dica. Ele pergunta se existe algum jogo para celular, enfim, que ele possa participar aí, que tenha histórias de luta e libertação de escravizados. Ah, não, ele está dizendo que existe. Existe. Um jogo. Isso que eu ia falar, se eu não me engano, Foi ele criado mesmo. por um capixaba. Se eu não me engano, ele que me mandou, é o professor dele, ele me mandou no Instagram esse jogo. Olha Peço aqui. perdão, André, que eu não tive ainda, não. Na época eu tentei, mas o meu celular não aceitou, não sei o que aconteceu. Abri mas tá lá aqui, ó. salvo. Capoeira o jogo. Se eu não me engano, é dentro da capoeira e mostra a história de Luiz Cambola dentro de um jogo. Isso também tem um potencial educativo enorme. Ah, legal. Aí você vai clicando, aparece, por exemplo, o Quilombo. Passa o link pro E aí pessoal vem aí. as Ó. histórias. Capoeira o jogo, gente. .com.br. Tá na Aí. internet, é de graça aqui. Muito bom. Obrigado, viu, Marcos? Eu que agradeço. É sempre Até bom estar semana aqui que vem. trocando essa ideia e tendo a oportunidade de falar sobre a nossa história. E sobre o seu conhecimento. Obrigado. Semana que vem nós estamos aí. Até semana que vem. Valeu.